juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro da doutora e pesquisadora Marlene Nobre, O Passe como Cura Magnética. Capítulo 2. De quais energias estamos falando? Todas as curas realizadas por Jesus foram instantâneas. Embora muito distantes da evolução do Cristo, não podemos nos esquecer de que fomos convidados por ele, pelo próprio Mestre de Nazaré, a curar os enfermos. Neste sentido, Emmanuel faz-nos uma exortação muito significativa. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto aos obtidos por Jesus junto dos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas. Onde existia sincera atitude mental do bem, pode estabelecer-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior. Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Isso está no livro Caminho, a Verdade e a Vida, no seu capítulo 153. Não importa, pois, se não temos toda a evolução espiritual almejada, se estamos muito distantes da grandeza espiritual do Cristo, é preciso prosseguir firme, com empenho e perseverança, no serviço desinteressado em favor de quem está carente de auxílio. A virtude do Cristo está presente em todos os seres humanos, e o Mestre de Nazaré convidou os seus seguidores a entregá-la, de forma gratuita, em favor de quem precisa, com desapego dos resultados. Voltemos agora o olhar à figura do passista, em busca de mais detalhes sobre as energias que entram em jogo no serviço do passe. Quando um passista impõe as mãos sobre o paciente, subordinando-lhes as forças superiores da vida, em atitude de prece e de confiança no poder divino, está carreando para o receptor energias poderosas que poderão favorecer-lhe a cura. Exerce então sobre o paciente uma ação magnética peculiar. A ação magnética pode produzir-se de modos diferentes. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação está subordinada ao poder e, sobretudo, à qualidade do fluido. Pelo fluido dos espíritos agindo diretamente ou sem intermediário sobre o encarnado, ou seja, para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer, o magnetismo espiritual, cuja qualidade está em razão das qualidades do espírito. 3. Pelos fluidos que os espíritos despejam sobre o magnetizador e ao qual se serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se quisermos dizer, humano-espiritual. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este as qualidades que lhe faltam. Isso está em A Gênese, no seu capítulo 14. Ou seja, o passe pode ser uma pessoa aplicando a sua energia na outra, pode ser a espiritualidade diretamente na pessoa que precisa receber o passe, ou pode ser misto, a pessoa ministrando o passe, ao mesmo tempo em que a espiritualidade também aplica esse passe, certo? São as três possibilidades. Continuando. Conclui-se, portanto, que os passistas das casas espíritas utilizam o magnetismo misto, o que combina o fluido humano,
o seu próprio fluido magnético com o do mundo espiritual, o dos espíritos, que se acoplam a ele num trabalho de cura. Ambos são transformações do fluido cósmico, uma espécie de Deus proteu que assume incontáveis e diversificadas formas para constituir-se na inumerável variedade de corpos da natureza. Como dizia Mesmer, a matéria divide-se ao infinito. Assim, detectamos a presença do fluido cósmico na matéria física, que é constituída de elementos da escala periódica de Mendeleev, bem como está na origem de inúmeras outras escalas periódicas, formadas de elementos ainda desconhecidos, que entram na constituição dos outros envoltórios da alma. Na visão de Mesmer, o magnetismo animal é um agente natural, não observável pelos sentidos. Seria ainda um estado particular de vibração, por assim dizer, um dom de movimento do fluido universal. Isso está no livro Mesmer, A Ciência Negada e os Textos Escondidos, em suas páginas 32 e 28, da edição que a Marlene usou. Não foi fácil a luta que travou em pleno século XVIII para ser compreendido pela ciência oficial. E não o foi, como reconheceu Dupotet. Os sábios queriam observar empiricamente a experiência do fluido, algo impossível, pois o magnetismo animal é um estado de vibração do fluido universal com uma frequência maior que a da luz. Está no mesmo livro de Mesmer já citado. Todos esses livros, meus amigos, estará na última sessão desta leitura. Eu vou colocar toda a bibliografia, que é muito extensa. Vocês vão poder ver o vídeo com esses textos, parar, anotar, para buscar esses livros se quiserem estudar mais. Continuando. Até hoje, a luta persiste, dada a falta de compreensão e a dificuldade de comprovar algo imponderável como o magnetismo. Certamente os médiuns videntes têm outra visão, conforme relata Bué, 1934, 115. Os sonâmbulos veem das extremidades dos dedos do magnetizador quando esse desce-os lentamente ao longo do seu corpo, sem tocá-lo, jorrar longas fagulhas brilhantes que parecem envolvê-los em suas cintilações fosforescentes. Os matizes brilhantes variam segundo os indivíduos. E eu quero deixar aqui um relato pessoal. Uma pessoa foi dar um passe em um bebê, uma criança de pouco mais de 2 anos. Terminado o passe, esse bebê disse para o passista: "Me ensina a fazer essas estrelinhas." Ou seja, a criança estava vendo as vibrações luminosas que o passista estava ministrando nessa criança. Prova maior que essa eu acho impossível, não é? Essa energia existe a ponto da criança poder ter visto. Continuando. O espírito Galileu, em A Gênese, no seu capítulo 6, diz que o fluido cósmico exprime-se em uma grande diversidade de criações, porque um número ilimitado de forças presidiram as suas transformações. Eu só quero lembrar a todos que quando eu relato Gênese, não é a Gênese da Bíblia, é a Gênese de Kardec, a Gênese explicada pelos Espíritos, certo? Convém estudá-la. Continuando. Falando em linguagem da época em que se deu a comunicação, no século XIX, Galileu diz claramente que o fluido universal é o éter. Desde os gregos, o éter era compreendido como um meio material que banha todo o espaço. Aqui, meus amigos, esclarecendo mais uma vez, não é o éter, substância química, é o éter do espaço. É a substância que preenche todo o espaço sideral, todo o universo. Continuando. Esse conceito já sofreu várias transformações da física, tanto no século XX quanto neste. Nós já estamos no século XXI.
a ponto de se constituir na mais famosa fênix da física, pois, tal como a ave mitológica, vem morrendo e ressuscitando das próprias cinzas há muitos decênios. O fato é que, até os dias de hoje, os físicos não puderam se livrar da constante cosmológica que o éter representava antes de ser abolido no século XX. Sobretudo quando se pensa uma ampla teoria que unifique todas as forças da natureza à procura da partícula elementar, de onde tudo se originou. Nos dias de hoje, em vez de éter, algumas teorias voltam-se ao termo de Aristóteles, o de matéria quintessenciada, introduzindo-a como hipótese explicativa para a incógnita da matéria e da energia escura que tomam conta de 90% do universo, sem que se tenha ideia do que seja. Enfim, para nós, segundo instruções espirituais, o fluido cósmico é a partícula elementar por excelência e é a quinta força presente no universo, além da força nuclear fraca, da força nuclear forte, do eletromagnetismo e da gravidade. É a força do pensamento de Deus, fluido cósmico, que a tudo dá suporte e sustentação. Com as revelações do século XX, especialmente as informações do médico desencarnado André Luiz nos livros Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, ampliando nossa compreensão acerca dessa matéria elementar, por ele chamada de plasma divino ou hausto do Criador. Este elemento primordial é maleável à ação do pensamento, sendo que as inteligências superiores, como os arcanjos ou grandes devas, constroem habitações cósmicas com os celeiros de energia que extraem dele. Essas moradias um dia desgastam-se, porque são cocriações e tendem a desaparecer, transformando-se novamente em plasma divino. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier e André Luiz. Como herdeiros do Criador, o ser humano pode também co-criar em plano menor, e o pensamento é a expressão desse seu poder. Eu sempre relembro a todos que acompanham esses livros que há um livro aqui descrito chamado Formas Pensamento. Esse livro nos mostra as imagens que nós criamos ao pensarmos. Quando pensamos coisas boas, quando pensamos coisas más, quando odiamos, quando amamos, nós formamos com a nossa mente imagens ao nosso redor. Isso é uma cocriação. Por isso é tão importante a gente policiar o que pensamos, porque estamos criando sem cessar. Então devemos pensar coisas boas, não é? Porque podemos até mesmo adoecer graças aos pensamentos que temos. Por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos e até breve.